A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E que a palavra de Deus chegue ao seu coração e ao coração de todos os seus familiares, para que eles se convertam, sigam a Deus, sirvam o Senhor com temor, com tremor. E eu sei que aonde a palavra de Deus chega, ela causa um efeito, ela causa uma transformação. E eu peço em nome do Senhor Jesus que a palavra de Deus chegue a todos os seus familiares, para que eles se convertam ao Senhor. Irmãos, eu estava aqui lendo Efésios capítulo 2, uma passagem de fácil entendimento, uma passagem a qual muitos, porém, tampam os olhos para as verdades que estão aqui escritas. Não querem enxergar a verdade. Eles tampam seus olhos para a verdade que Deus nos deixou na sua palavra. Olha só o que diz, irmãos. É de fácil entendimento. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem nos deu vida? O Senhor. Somente Deus. Foi Deus que criou tudo que existe. Só que ele vos deu vida, está dizendo da nossa vida espiritual. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como diz lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nascemos pecadores, condenados ao inferno, inimigos de Deus, mortos espiritualmente, sem saída, perdidos, sem Deus ao nosso lado. Pelo contrário, tínhamos Deus como inimigo. Só que a palavra de Deus diz, olha só, Ele, que é Deus, o Senhor, o nosso Pai, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Foi Deus, irmãos. Foi Deus que nos deu vida. Foi Deus que nos libertou da prisão da morte. Olha só o que diz no versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós, irmãos, vivíamos desta maneira. Nós seguíamos o curso deste mundo. Fazíamos a vontade do príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Éramos mortos, escravos de Satanás. Nós não tínhamos como nos libertar, como sair desse domínio do império das trevas. Só que o Senhor que nos deu vida foi Deus. Deus olhava do céu para ver se havia alguém que o buscasse, alguém que fizesse o bem. Mas a palavra de Deus diz que ele não via nenhum sequer. Nenhum. Todos se desviaram, fazendo a vontade do mundo, a vontade de Satanás, como está escrito. Olha só, vivíamos fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, éramos dessa maneira. Olha no versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Éramos filhos da desobediência. Merecíamos o castigo de Deus em nossa vida. Merecíamos ser condenados por Deus, porque fazíamos a vontade de Satanás. Vivíamos fazendo as práticas do mundo, as coisas que desagradam a Deus. Vivíamos para esse mundo. E não conseguíamos buscar a Deus porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não conseguíamos chegar ao Senhor porque éramos seus inimigos. Só que Deus, irmãos, Deus, Ele que nos deu vida. Oh, que maravilhoso! Olha só o que diz no versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Fazíamos a vontade da carne. Hoje não somos mais escravos da carne. Eu sei que a gente luta contra a carne todos os dias. Só que hoje ela não tem mais aquele domínio que ela tinha sobre nós. Não somos mais seus escravos. Hoje nós temos força, a força que vem de Deus, para lutar contra a nossa carne, para lutar contra o pecado, contra as vontades mundanas, contra o nosso coração. Antes não tínhamos. Antes nós éramos filhos da ira, como está escrito. Olha só, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Só que aí vem uma das partes mais lindas, irmãos. Enche o nosso coração de emoção. Olha só o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos,
Quantas pessoas tampam os olhos para essa verdade? Quantas pessoas não enxergam, não querem ver que elas não são nada? São pequenas, pecadoras, falhas. Tem pessoas que acham que têm méritos em alguma coisa. Tem pessoas que acham que vão conseguir alcançar o céu com esforço próprio. Tem pessoas que agem dessa maneira, que acham que os seus esforços, as suas obras vão lhe dar salvação, vão fazer com que ela chegue a Deus. Só que a palavra de Deus diz, irmãos, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos perdidos. Um morto nada pode fazer por si. Só que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. A vida que Deus nos deu foi com Cristo. Cristo Jesus é a nossa vida. Cristo Jesus é o nosso Salvador. Ele veio, viveu aqui na terra uma vida santa, uma vida que agradasse a Deus, cumpriu toda a lei, morreu e ressuscitou para nos salvar. Pela graça somos salvos. Pela graça. Não merecíamos nada, porque estávamos mortos. Se Deus nos condenasse ao inferno, Ele seria justo e bom, íntegro e reto como Ele sempre é, como Ele sempre foi. Deus não mudaria por causa disso. Lá no céu, os anjos diriam glória a Deus porque o Senhor é justo. Só que Deus, olhando para a nossa miséria, para o nosso pecado, para a nossa morte espiritual, e vendo que o homem não conseguiria se justificar, Ele mesmo providenciou a justiça para nós. O meio que a gente viesse ser justificados. A nossa justificação, a nossa paz com Deus veio dele. A iniciativa foi dele. Ele escolheu nos amar, porque Ele é rico em misericórdia. Ele escolheu nos perdoar. Ele escolheu entregar o seu Filho, porque Ele nos amou. Para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus, irmãos, pela graça. Não merecíamos nada, não merecemos nada. Somente Deus, somente Cristo, glória somente a Ele. Somente Ele. Ele nos amou. A palavra de Deus é maravilhosa. Pela graça somos salvos. Você é salvo pela graça, não é pelas coisas que você faz, pelas obras que você pratica. Você é salvo pela graça. Você é salvo por Jesus Cristo, pela graça, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, isso é maravilhoso, irmãos. E olha o que diz no versículo 6. E juntamente com Ele, com o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo Jesus ressuscitou e está assentado ao lado do nosso Senhor. E isso é uma garantia de que nós também iremos para lá. Porque nós somos de Jesus Cristo. Ele ressuscitou e foi sentar-se ao lado do Pai. O trono que era dele, o trono que pertence a Ele, somente a Ele. Ele voltou para lá. Ele saiu de lá para nos salvar. E voltou para lá para garantir para todos nós que iremos estar junto com Ele por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Olha só, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus é bom para conosco em Cristo Jesus. Se hoje estamos com Deus, é porque Deus enviou Jesus, o nosso único intercessor, o único meio de chegarmos a Deus, de termos paz com Deus, de sermos chamados de filhos de Deus, é através de Cristo Jesus. E no versículo 8 diz assim, irmãos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja só, irmãos, que maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Pela graça somos salvos. Não ache que você tem méritos. Não faça igual algumas pessoas que gostam de sair por aí dizendo: eu nunca fui mal com ninguém, porque acontece tantas coisas ruins comigo. Eu sempre faço tudo o que Deus quer, eu sempre pratico boas obras e tudo acontece de ruim comigo. Tem pessoas que acham que ela merece coisas boas porque ela pratica algo bom. Só que a palavra de Deus nos diz que até a nossa justiça é trapo de imundícia. Até a nossa justiça é falha, mas tem uma justiça que é verdadeira.
tem uma justiça que é realmente justa, porque ela vem do justo juiz. Ela vem de um Deus que é santo, santo, santo. Ela vem do Senhor que é soberano, aquele que criou tudo e todas as coisas. Aquele que nos viu em nossa miséria, mortos espiritualmente. E ao invés de nos condenar ao inferno, ele nos justificou. Um Deus justo que justificou pecadores, a qual ele poderia muito bem condenar. Mas ele é justo e ele nos deu a justiça, o meio de sermos justificados, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enviou seu Filho. Longe de Cristo não temos paz com Deus. Longe de Cristo não somos justificados. Longe de Cristo, irmãos, continuamos mortos nos nossos delitos e pecados. Continuamos inimigos de Deus, filhos da ira, como a palavra de Deus diz. Somente em Cristo Jesus nós somos filhos. Somente em Cristo Jesus nós temos vida espiritual. Somente em Cristo Jesus. E hoje não somos mais escravos da carne e nem do príncipe da potestade do ar, porque fomos libertos. Antes éramos filhos da desobediência. Hoje somos filhos da obediência. Buscamos obedecer a Deus. Não somos mais filhos do diabo, e sim filhos de Deus, porque fomos libertos. Não ficamos mais acorrentados naquele pecado, cometendo erros, fazendo absurdos e achando que isso é normal, sem nenhum tipo de arrependimento, sem nenhum tipo de remorso. Não vivemos mais ofendendo a Deus deliberadamente como vivíamos antes. Hoje, se a gente pecar, sentimos culpa, sentimos o nosso coração arder em arrependimento, porque o Espírito Santo, ele nos toca. O Espírito Santo não permite que a gente peque mais como pecávamos antigamente. E o Espírito Santo também nos ajuda, nos fortalece, para que a gente não ande caindo em pecados. Então, irmãos, que a gente venha refletir sobre essa passagem. É de fácil entendimento. Não tampe os olhos para ela. Toda honra e toda glória é para Deus. Não temos méritos. Não adianta você ser uma pessoa boazinha. Você não vai alcançar o céu desta maneira. Você só vai chegar até Deus se você crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Você só vai ser um filho de Deus se você crer em Jesus. Somente assim. Só em Jesus. Só em Jesus. Não em nossas obras, não em santos, não em pastores, somente em Jesus Cristo. Então que a gente reflita, que essa passagem venha a entrar no nosso coração e fazer com que a gente reflita, pense e veja o quão maravilhoso Deus é, o quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, viveu uma vida santa, cumpriu toda a lei de Deus, fez aquilo que a gente não poderia fazer. Ele foi morto. Muitos talvez achassem naquela época que acabamos com a ameaça. Jesus morreu. Mal sabiam eles que o Senhor o ressuscitou. Que Jesus ressuscitou, levantou dos mortos para nos dar a vida. E como aconteceu com ele, acontecerá conosco. Estávamos mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados. Só que Jesus Cristo veio, venceu a morte e hoje somos vivos, temos acesso a Deus, conseguimos conversar com nosso Senhor por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Então não ache que você é bom, que dentro de você há bondade, que você pode tocar no coração de Deus, fazer com que Deus te veja por causa das boas obras que você pratica. Deus só vai olhar para você se você estiver coberto pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar, o seu emprego, todas as áreas da sua vida. Que tudo que você vier fazer seja para a honra e glória do nosso Senhor, nosso Deus soberano. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir.